que é o seguinte: à medida em que você vai tendo times maiores, a contribuição relativa de cada um vai diminuindo, né? Então, se eu tenho um time de 3 pessoas, a comunicação relativa ela é uma. Se eu tenho um time de 10 pessoas, o tanto que cada um contribui ali já acaba diminuindo. E diminui por esse problema que eu falei da comunicação, e diminui também por alguns aspectos comportamentais e motivacionais e psicológicos do ser humano, que a gente vai passar a entender a partir de agora. Então é isso, olha, com grupos maiores de pessoas, a contribuição relativa de todos diminui, é aquilo que eu falei, com 10 pessoas a contribuição relativa é menor do que com 3 pessoas. Isso se dá, aí eu vou mostrar para vocês alguns estudos que foram, que procuraram explicar esse fenômeno aí, tá? Antes de dar nome para as coisas, eu queria mostrar essa figura aqui, porque ela já foi objeto de vários testes, que é o seguinte, e talvez vocês já tenham percebido, todo mundo quando criança, ou quase todo mundo quando criança, já deve ter brincado aí de cabo de guerra, eu pelo menos não sei atualmente como é que tá isso, mas quem é da minha geração deve ter brincado disso. E vocês devem ter sacado que muitas vezes, dependendo da quantidade de gente, quando era um cabo de guerra ali com 3 de cada lado, todo mundo se esforçava. Agora, se tinha 10 de cada lado, era muito comum alguém dar um migué. Eu mesmo já dei migué, já fiquei ali meio de bobo, só fingindo que estava puxando a corda, só para inglês ver. E é isso, se tem 2 pessoas, se é 1 contra 1, não tem jeito, é você ali, você tem que pôr muita força. Se é 2 também, né, fica muito claro quem que está trabalhando, quem que não está ali. 3 é a mesma coisa. Chega em 5, 6, 7, 10, isso começa a ficar um pouco mais difuso. Às vezes fica difícil até você contribuir. Às vezes nem tem espaço para você na corda direita, ou tem espaço, mas o cara da frente te dá uma cotovelada. Ou seja, fica um pouco mais bagunçado. Mas eu estou falando do aspecto motivacional. Isso é tão sério, gente, que teve gente que já fez pesquisa nessa área. Esse experimento ele é muito famoso. E aí eles colocaram de forma deliberada, o que acontece? Eles colocaram 6 pessoas de cada lado, e eles colocaram de forma deliberada. Primeiro eles deixaram 6 pessoas de verdade, né, sem nenhum ator, sem ninguém que estava fingindo, e depois eles colocaram, dessas 6 pessoas, 3 do grupo original ficaram e 3 foram substituídos. Só que os 3 novos que entraram, eles tinham sido instruídos a não fazer força nenhuma. E eles conseguiram mensurar e perceber que os 3 que ficaram, eles não fizeram nenhum tipo de força adicional, né? Então olha só que interessante, mesmo as outras 3 ali, as pessoas fingindo completamente não fazer nenhuma força, os 3 não fizeram força adicional. Então, por que essas coisas acontecem, né? Existem 2 correntes, uma mais dentro do campo da economia e uma mais dentro do campo da psicologia, que explicam isso. Uma é uma coisa chamada free riding e a outra social loafing. Social loafing, talvez uma tradução mais direta, seja de preguiça social. O free riding eu nem sei muito bem por que tem esse nome, tá? Mas o que é esse fenômeno? A pessoa passa a não contribuir. Quanto maior o time, né, mais existe uma tendência a pessoa não contribuir para o resultado, porque elas percebem que os seus esforços não vão fazer falta. Tem tanta gente ali que... um outro exemplo é aquela coisa do trabalho de grupo, né, na época de escola. Trabalho de grupo com um grupo gigante, no final das contas tem uns 3, 4 que fazem, você tem um grupo de 10, uns 2, 3, 4 que fazem, o resto fica à toa. A mesma coisa tende a se replicar no trabalho também. Então, do tipo, não vai fazer grande diferença o que eu estou fazendo aqui, deixa quieto. E a outra coisa é que algumas pessoas, percebendo isso, deliberadamente diminuem a contribuição porque acham injusto. Então, aqueles 3, 4 que estão fazendo, eles falam, pô, não vou fazer mais não, sabe? Eu não estou tendo nenhum tipo de retorno adicional pelo fato de estar me dedicando, então deixa para lá. Então, isso tende a diminuir o desempenho, além do problema da coordenação, que eu já citei, isso tende também a diminuir o desempenho por causa dessa questão aí motivacional, que é explicada por uma teoria econômica e também por uma teoria psicológica que basicamente tratam da mesma coisa. Um outro cara explorando também esse conceito, repara que são estudos, são vários estudos distintos que estão chegando no mesmo lugar, né? Existe um cara também muito famoso nos estudos nesse campo chamado Steiner, o livro dele chama Group Process e Productivity. E ele chegou aos seguintes axiomas no livro dele lá, né? A produtividade real é igual à produtividade potencial menos a perda de processo.
né? A produtividade potencial é aquela assumindo que todo mundo vai dar o gás ali, vai dar o melhor de si. Só que existe uma perda derivada dessas coisas que a gente falou, né? Perda de processo por causa de falhas de motivação, em função desse social loafing que eu falei aqui, essa preguiça social, e também as falhas de coordenação / comunicação, que foram o primeiro grupo de coisas que eu tratei aqui.